Mateus 26, versículo 36 em diante. Glória a Jesus. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que era Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém. Um momento final da vida de Jesus aqui na terra, né? Como homem, o tempo da sua morte estava se aproximando. Jesus agora está num lugar chamado Getsêmani. O Getsêmani era um jardim que ficava ao pé, embaixo do Monte das Oliveiras, um lugar que tinha muitos olivais, né? Era o lugar onde se processava o fruto da oliveira. Getsêmani quer dizer lugar de azeite, ou prensa de azeite. Era um lugar onde as azeitonas eram tratadas e esmagadas ali, as pedras batiam uma nas outras e comprimia e amassava, elas eram trituradas ali naquele lugar. Era o Getsêmani, o lugar do azeite, prensa de azeite. E nesse lugar se produzia muito azeite. O azeite tanto servia para alimento, como também servia para iluminação, servia para unguento, para passar nas feridas, como também para unção. Também se ungia com azeite que era processado. Então trouxemos aqui 4 tipos de preparo de azeites que saíam do lugar chamado Getsêmani. Neste lagar de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas por grandes pedras, aquelas pedras grandes de engenho, Jesus experimentou a mais intensa e cruel agonia. Foi no Getsêmani que Jesus foi esmagado, e na cruz ele foi moído pelos nossos pecados. No Getsêmani ele é esmagado, e na cruz Jesus entrega a sua vida no altar. Quando a gente fala a respeito desse momento de Getsêmani, nós como cristãos temos que observar, temos que ter em mente, em nosso coração, o preço da minha salvação, o preço da minha comunhão com Deus. Eu estar aqui na igreja louvando o Senhor, me alegrando em Deus, isso custou um preço muito alto, um preço que homem algum pudesse pagar.
A Bíblia diz em Isaías 53 e versículo 5, mas ele, falando do Cordeiro, Isaías 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías falava do Cordeiro, falava do Messias, do Jesus que viria. Ele disse, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Glórias ao nome do Senhor. Toda vez que nós lemos esse texto, nós nos alegramos do Senhor. Esse texto, quando eu leio esse texto, o mesmo texto que trouxe uma inquietação no coração do eunuco de Candace, lembra-se dele? Andando na carruagem, e ele lendo Isaías 53 e não entendendo, mas aquele texto a respeito do Cordeiro sofredor, que foi moído pelas nossas transgressões, bateu dentro dele, incomodou. E quando incomoda alguém, quando o Espírito Santo incomoda alguém com uma palavra, ele usa alguém para trazer a palavra. Deus preparou Filipe para que fosse ao deserto, caminho de Gaza, e ali encontrou a carruagem daquele homem importante, era um ministro da Etiópia. Aquele homem ia de carruagem lendo as escrituras, mas não entendendo bem aquilo que lia. Ele lia Isaías 53. Então Filipe sobe na carruagem, explica para ele que aquele cordeiro que Isaías está escrito era o mesmo Jesus que pouco tempo ali havia morrido e derramado o seu sangue pelos pecadores. Esse eunuco de Candace, ele recebe a palavra, ele quer ser batizado, é batizado naquele mesmo instante. Filipe é arrebatado pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo para uma outra região, e a Bíblia diz que o eunuco de Candace seguiu feliz da vida o seu caminho. Sabe por que ele seguiu feliz? Porque ele estava salvo. Todo homem salvo, toda mulher salva, tem uma alegria no seu espírito. O dinheiro é bom, as coisas financeiras são boas, mas as coisas financeiras não trazem alegria no espírito. Você sente alegria, mas daqui a pouco essa alegria sai, termina, porque a pessoa que ganha alguma coisa, seja dinheiro, seja um presente, ela vai querer ganhar uma coisa a mais, sempre vai querer algo mais. Não há satisfação completa no espírito, só há uma alegria sim, mas o espírito aí fica com fome. Mas quando o homem recebe Jesus dentro do seu coração, ele fica feliz de verdade. Ele seguiu o seu caminho, porque ele estava salvo. Estou salvo. Glória a Deus. Pode acontecer o que for comigo, eu estou salvo, eu tenho Jesus. Me remete aqui um momento, ontem a nossa filha, minha filha, a Juliana, os irmãos sabem que ela trabalha ali no Hospital das Clínicas, e ela estava muito chorosa, falou com a mãe dela. Quando ela está assim, eu gosto de orar, e às vezes eu digo até para deixa ela, né? Porque um jovem de 21 anos, que ela estava cuidando por tempos, alguns meses, cheio de esperança, crente, mãe crente, fez transplante de medula, primeiro não aceitou, dessa vez tinha aceitado, foi a medula da mãe ou do pai? Da mãe, aceitou, e a mãe já tinha preparado uma festa na casa dele. Imagina, bem-vindo, né? Era o filho único. Se coloca no lugar de uma mãe dessa. E a Juliana chorando disse: mãe, o menino morreu. O menino morreu. O corpo não aguentou, o coração dele não aguentou,
o transplante. Há muitas coisas que muitos não entendem, mas aqueles que conhecem Jesus, que conhecem a palavra, nesse momento, nesse instante que vem a tristeza no coração da gente, vem uma alegria do céu de salvação, e que diz: não, ele morreu, mas ele foi encontrar com Jesus, ele está salvo. Foi a palavra que a pastoreara, minha esposa, deu para ela: está salvo, filha, ele foi com Jesus. Essa esperança, vivendo ou morrendo, o cristão verdadeiro, que ama a Deus, que teme o nome do Senhor, tem dentro do seu coração: estou salvo. A Yara falou para ela: filha, ele morreu salvo, servo de Deus. Ela disse: eu sei, mãe, eu sei. É assim mesmo que a gente sente, né? Mas está salvo, porque o Cordeiro, ele morreu no nosso lugar, para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse ter paz dentro do meu coração, para que eu pudesse ter vida de Deus em mim. O Cordeiro de Deus teve que dar a sua vida. É por isso que o Evangelho tem que ser pregado e ensinado, porque as pessoas não entendem nada, as pessoas não têm um entendimento, e nós temos que pregar e ensinar. É certo que é o Espírito Santo que traz a revelação. Se o Espírito Santo não falar no coração da pessoa, você fica a vida inteira falando, e bate e volta. Mas se o Espírito Santo entrar dentro, fizer a obra, pode contar, vai ser mais um salvo em Jesus Cristo. No Getsemane, Jesus enfrentou muitas situações diversas. A Bíblia nos mostra que ele enfrentou uma profunda tristeza. Em Mateus aqui 26, versículo 38, diz aqui: a minha alma, Jesus falando no Getsemane, no lugar em que havia o processo das azeitonas, onde que era triturado e ali se extraía o azeite, naquela região ali, Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele falando com 3 dos seus discípulos, aqueles mais chegados: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Era uma tristeza muito grande. Ele estava triste, pastor, porque ele ia morrer. A maior tristeza de Jesus era ver e perceber e sentir a decomposição moral, a decomposição de todas as áreas da sociedade, da humanidade, se decompondo como algo podre que está se consumindo. Jesus não sofria por causa dele, Jesus sofria por causa de mim. Essa tristeza profunda de Jesus, que a alma dele estava triste até a morte, era pelos nossos pecados. O pecado, ele é ultrajante. O pecado é algo abominável aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus não pode ver o mal, não pode contemplar o pecado. Jesus sentiu essa profunda tristeza. Quem sabe você sinta tristeza sobre alguma coisa dentro do teu coração, mas Jesus sentiu a maior tristeza por nós. O castigo que hoje me traz a paz estava sobre ele. Ele sofreu o castigo para que eu e você pudéssemos ter paz. Ele pagou o preço. A Bíblia diz que ali no Getsemane, Jesus teve intensa agonia, uma agonia tão grande. Às vezes ficamos agoniados a respeito de algo, situações que aparecem na vida da gente, no decorrer da vida, mas a intensa agonia que Jesus teve foi tão grande,
que ele suou grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Está ali em Lucas 22:44. Não foi um suorzinho, era grandes gotas de sangue que corriam pelo chão. Jesus estava vivo, não tinha sido ferido por uma espada, não, mas a alma de Jesus estava ferida, estava sendo ferida pelo pecado da humanidade. Uma agonia tão intensa. Imagina a angústia de Jesus. Nós não temos ideia que o tamanho da agonia, da angústia que Jesus sofreu em nosso lugar, para que eu e você hoje pudéssemos comer do pão, beber do cálice do Senhor, para que eu e você pudéssemos ter a alegria do céu no nosso coração. Jesus enfrentou a solidão dos amigos mais próximos. Aqui no versículo 40 de Mateus 26, você que quer acompanhar a Bíblia, e voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: nem uma hora pudeste vigiar comigo, Pedro? E no versículo 43, e voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Jesus enfrentou a solidão. Os melhores amigos não estavam do lado dele. É assim mesmo. Quando eu e você passamos pelas nossas angústias, passamos pelas nossas agonias, você sabe como é. É você e Deus. É Deus e você. Não tem uma mão ali, como eu queria. Eu estava lendo um pastor falando a respeito desse assunto. Ele falando assim: olha, os homens de Deus e as mulheres de Deus que são forjados no fogo por Deus, eles têm que passar por esse momento. Se você não passou, você vai passar. Os homens e mulheres de Deus chamados por Deus passam pelo Getsemane, são exprimidos. Mas tem final feliz, hein? Sai do outro lado. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Apesar da solidão que Jesus sentiu, dos amigos mais próximos, porque Ele não levou todo mundo para esse momento de oração, Ele levou 3. Quem sabe com esses eu vou contar, né? Mas naquela hora eles não aguentaram. A carga era muito grande para eles, era muito pesada para eles. Pedro, considerado hoje o ícone da igreja, Pedro era o apóstolo, mas naquela hora ele era bebezinho. E bebê não aguenta pancada forte, não. Pedro não aguentava, não aguentou. Apesar disso, Jesus, Ele não abandonou o lugar secreto da oração. Ele continuou orando, porque o dia seguinte Ele ia enfrentar o diabo cara a cara. O dia seguinte ia ser dia de muita dor física, foi muito, mas a maior dor foi a espiritual que Jesus sentiu. Solidão. Jesus, Ele sentiu esse momento de solidão. Ele passou por esse momento de solidão. Ele não saiu reclamando. Ei, como é que é?
Vai me ajudar ou não? Jesus, ele sabia da missão que ele tinha que cumprir, e que estava se aproximando diante dele. Aquela noite ia ser a noite, era o dia D para Jesus. No Getsemane, Jesus enfrentou também o silêncio do Pai. Mateus aqui 26, versículo 39, versículo 42 e 44, eu vou ler para vocês. O 39 diz assim, desse Mateus 26: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 42: e indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, então faça-se a tua vontade. E versículo 44: e deixando os discípulos de novo, foi orar pela terceira vez. Nessa mesma oração, Jesus fez: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pela terceira vez. Olha só a agonia que Jesus estava enfrentando, mas Jesus também enfrentou ali o momento do silêncio de Deus, do Pai. Não só naquele momento, quando a gente vê Jesus já na cruz, crucificado, agonizando, momento difícil, também houve um silêncio do Pai, quando a Bíblia diz que, Mateus 27, versículo 46, e perto da hora nona, das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que nunca cometeu pecado, aquele que nunca cometeu ilícito, agora estava só. Mas tem uma coisa, apesar desse momento de silêncio de Deus, ali no Getsemane, que é chamado lagar de azeite, ou ali na cruz do Calvário, Jesus sujeitou-se, submeteu-se à vontade do Pai. Houve sujeição, submissão à vontade do Pai, à vontade da Trindade, porque algo era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque este era o plano de Deus desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, a Bíblia nos mostra que o Cordeiro havia sido morto. Não foi algo de momento, planejado na hora. Jesus submete, porque Jesus era Deus, mas ali também está o Jesus homem, 100% Deus e 100% homem. Vemos que Jesus Deus, a Trindade é um Deus só, 3 pessoas de um Deus, mas o Jesus Cristo homem também se sujeita à vontade do Pai. Lucas 22 e 42: seja feita a tua vontade e não a minha. Quando você não entender muito as coisas, quando você achar tudo muito escuro e turvo, quando não tiver respostas inteligíveis que dê para você perceber, faça essa oração de Jesus: seja feita a tua vontade e não a minha. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5,
versículos de 7 a 10. Hebreus capítulo 5, um versículo muito lindo, naqueles que leem a Bíblia. Jesus, nos dias da sua carne, em que viveu aqui na terra, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, ele ofereceu orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, por meio daquilo que padeceu. E sendo ele consumado, quer dizer, aperfeiçoado, através da sua morte e ressurreição, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Glórias ao nome do Senhor. A ordem de Melquisedeque era um sacerdócio superior ao de Levi, era maior, é um sacerdócio eterno. Todo sacerdote ficava velho, era substituído por outro, isso na antiga aliança. Mas Jesus é eterno. Ele é Senhor dos senhores, Ele não é substituído. Ele foi, Ele é e sempre será, porque Jesus é Deus. Ele reina. Glórias ao nome do Senhor. Fala comigo assim: Jesus reina, Jesus é Senhor. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto de Hebreus 5, guarda na tua Bíblia, para meditar em casa. Embora sendo filho, aprendeu obediência. Isso aqui é uma lição para nós. Embora sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Sendo Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: sendo rico, sendo Deus, se faz pobre, entra na humanidade, se faz homem, para que na sua pobreza, para que na sua humanidade pudesse enriquecer a muitos. Aleluia. Para que eu e você pudéssemos ser ricos da graça de Deus, Ele teve que se fazer homem, porque através da sua pobreza, da sua humanidade, pudesse enriquecer a muitos. Glória a Deus. Eu sou salvo, é riqueza, vou morar no céu, eu tenho Jesus. Pastor, está difícil, está doente ali, vou orar, Jesus vai curar. Cheio de fé, aleluia. O cristão, ele tem o céu dentro dele, aleluia. O diabo quer acabar com isso, o diabo quer apagar esse brilho de Deus dentro do teu coração, mas não deixa não. Quando ele vier com umas setas, quando ele vier com as suas lanças, quando ele vier com a sua espada sobre você, te lança aos pés de Jesus, se submete à vontade do Senhor Jesus. Teu Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou teu servo. Aleluia. Esse Jesus poderoso, aleluia. Apesar de toda a dor e agonia do Getsemane, aconteceu uma coisa diferente. Um anjo do Senhor desceu do céu e o confortava. Aonde, pastor? Está escrito Lucas 22, versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Para o anjo do céu descer naquele momento e confortar Jesus, porque o que ele enfrentava a barra estava muito pesada, era muito dura, o momento era muito difícil. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Apesar do Getsemane, da dor e agonia do Getsemane, você pode estar passando por maior luta, maior provação na sua vida,
Mas ouça-me bem, aleluia, haverá sempre um conforto do céu para a tua vida, de uma forma ou de outra. Haverá sempre um anjo. Às vezes esse anjo vem em forma de pessoa, que você às vezes nem conhece. Às vezes é uma pessoa, é um irmão, uma palavra, aleluia. Jesus não estava só. Jesus sabia que a missão era difícil. Deus sabia que a missão era difícil, mas ela tinha que ser realizada. De um jeito ou de outro, o conforto de Deus sempre vai chegar. Não entra no desespero, não. Não fica desesperado. Está aguardando o socorro de Deus? Está aguardando uma porta se abrir? Confia no Senhor. Deus vai te abrir a porta. Eis que diante de ti tenho posto uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Deus vai abrir uma porta. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar dos teus filhos. Deus vai cuidar dos teus netos. Pastor, está muito difícil, não dá para ter filho mais. Casalzinho jovem, sonhe. Ai pastor, eu tenho um sonho. Tenha assim seus filhos. Deus vai cuidar de vocês em todo tempo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esse tempo não dá mais para ter filho. Não dá. Amados, cuidado do Senhor vai estar conosco até aquele dia que o som da trombeta soar no céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados e subiremos para estar com Ele. Aleluia. Haverá cuidado de Deus até aquele dia. Haverá um cuidado de Deus. Não fica triste não. Eu vou morrer, não sei o que vai acontecer da minha vida. Não. Se é de Deus, se está com Jesus, vai ter uma porta de saída, tem uma porta aberta. Vai ter suprimento, vai ter cuidado. Tu vai ver o teu filho voltando para a presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tu vai ver Deus restaurando o teu lar, a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O cálice amargo que Jesus bebeu ali na cruz, aquele cálice não era simplesmente porque Jesus ia, sim, tinha que enfrentar a cruz, mas ali era o peso da espada da justiça de Deus. A espada da justiça de Deus, ela é muito pesada. Ninguém, homem algum, suporta o peso da espada da justiça de Deus. Ninguém. Ai de nós, estamos mortos se a justiça de Deus cair sobre nós. Não escapa ninguém. E o cálice amargo que Jesus ia beber era esse peso dessa espada pesada da justiça de Deus, que precisava ser satisfeita. Ezequiel capítulo 18 e 20. A alma que pecar, essa morrerá. Tem que haver satisfação. A justiça de Deus exige satisfação. Por quê, pastor, se Deus é um Deus de amor? Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. E a sua justiça diz: tem que haver reparação. A salvação para mim e para você é de graça. Eu não pago nada, nem você. Mas para Jesus custou a vida dele. Para o Filho de Deus custou a sua vida, o seu sangue.
O sangue de Jesus foi derramado praticamente na sua totalidade. Quando o soldado lhe enfia aquela lança, ali sai sangue e água, e aquela lança que entra atinge o coração de Jesus. A palavra de Deus nos diz no Salmo que o meu coração, uma palavra profética, o meu coração tornou-se como cera que se derrete. Foi aquela espada que entra, e ali sai sangue e sai água. O preço foi muito alto. Cálice amargo, ele tinha uma única direção. A justiça, a espada da justiça de Deus tinha uma direção. Quem? Eu não sei, pastor. Era eu e você. É a humanidade perdida. É a humanidade no pecado, que se enterra cada vez mais na lama podre do pecado. A espada é para nós. Esse cálice da justiça, esse cálice amargo da justiça de Deus, dessa espada afiada, dessa ira de Deus, não aceitava satisfação entregue pelo homem. Ninguém pode pagar esse débito, ninguém pode pagar essa conta. A justiça de Deus só aceitava um único pagamento. Que moeda nova é essa? É dólar? É euro? É ouro? A justiça de Deus, a pesada e afiada justiça de Deus, só aceitava um pagamento: o sangue precioso do Filho de Deus. Só o sangue de Jesus podia pagar o preço do meu e do teu pecado. Só o sangue derramado do Cordeiro de Deus. Se Moisés morresse no lugar da humanidade, não adiantaria nada. Se Abraão, o pai da fé, morresse pela humanidade, não adiantaria nada. João Batista, não adiantaria nada, porque eles eram homens pecadores. Mas Jesus era o Filho de Deus, se fez homem. A Bíblia diz que enquanto esteve na terra, ele nunca pecou. Ele não conheceu o pecado. A Bíblia diz que ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. É como alguém que está indo para a morte, a prisão, e vai enfrentar uma injeção letal, uma cadeira elétrica, e de repente Jesus entra na fila e diz: você sai daí que eu tomo o teu lugar. É assim que foi. Jesus tomou o lugar que era para mim, porque eu e você já tinha um destino certo, sofrimento eterno. Eu e você já tínhamos um destino certo, o inferno, porque é isso que o pecador merece, é isso que a humanidade longe de Deus merece. E Jesus então toma o nosso lugar, se faz pecado por nós. Ele chega diante do Pai: Pai, aqui está o preço. Ele morre e apresenta-se. A Bíblia diz que ele se apresentou. A Bíblia diz no livro de Hebreus: num santuário não feito por mãos, no céu. Ele apresenta o seu sangue, o seu sacrifício, e o Pai recebe. Então o preço da justiça de Deus é satisfeita. E Deus agora diz: todo aquele que aceitar o meu filho, submeter ao meu filho, eu vou perdoar, vai ser chamado santo. Vai ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Sangue precioso, sangue santo do próprio Filho de Deus. Esse foi o preço.
é como um para-raio. Você vê caindo trovoada, chuvarada, o raio, você se assusta, aqueles raios relampeando, mas o prédio que tem um para-raio, o que acontece? Aquele para-raio atrai todo aquele poderio de raios, atrai para aquele para-raio. Jesus é um para-raio. O raio era para mim, é para cair na minha cabeça. E Jesus: não, eu vou tomar o teu lugar. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou o nosso lugar. Pedro, escrevendo em capítulo 1 de Pedro, versículo 18, ele disse assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só como era Jesus: cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo isso aqui é lindo, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Glórias ao nome do Senhor. O Cordeiro, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, antes que houvesse astros, antes que houvesse planetas, antes que houvesse universo, já o Cordeiro de Deus já foi conhecido. Aleluia. O plano de Deus não foi plano de 2000 anos atrás, foi plano traçado na eternidade. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O resultado foi muito grande. Isaías 53, versículo 11, a primeira parte do versículo diz assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aleluia. A obra de Jesus foi completa, está consumado. Quando ele brada na cruz e diz: está consumado, no grego quer dizer tetelestai, a obra está feita, o preço está pago, a dívida foi paga. Glórias ao nome do Senhor. Trabalho da sua alma verá e ficará satisfeito. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Agora eu vou só trazer Bíblia para vocês, se vocês quiserem me acompanhar ou ouçam. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se mais ainda, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Jesus. Você que é salvo pode glorificar o nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Todo poder e autoridade está no nome de Jesus. Glória a Jesus. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Ainda a Bíblia, pode me ouvir, capítulo 5 de Apocalipse: e com grande voz, versículo 12, e com grande voz diziam, falando a respeito de Jesus: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, de receber riquezas, de receber sabedoria e força e honra e glória e ação de graças.
E eu ouvi toda criatura que está no céu. Olha só que João viu. E eu ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus.